Fala pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho com mais um vídeo para vocês e hoje eu quero trazer um vídeo muito interessante, que é do porquê a palavra pecado ou a pregação sobre o pecado não tem sido mais um tema central da igreja moderna, da igreja contemporânea que nós temos hoje aqui no nosso país. Bom, antes de tudo, curta, comenta, compartilhe o vídeo, que Deus venha abençoar a sua vida grandemente e repasse essa mensagem porque ela é uma mensagem urgente. Em primeiro lugar, porque as nossas vidas elas têm sofrido uma mudança cultural, social e perdemos a sensibilidade moral. Bom, de uns 60 anos para cá, ou talvez até 100 anos para cá, nós sabemos que a mentalidade progressista, a mentalidade revolucionária, ela invadiu o mundo, ela invadiu tudo aquilo que nós conhecemos como esse planeta, essa Terra, né? E muito daquilo que nós tínhamos como ideia, ideal de casamento, ideal de família, ideal de trabalho, foi sendo solapado, foi sendo jogado por água abaixo. E isso, de uma maneira ou de outra, tem chegado à igreja de algum modo e chegou, invadiu a igreja. E o que acontece é que há uma dessensibilização da moralidade, ou seja, as pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado. E isso inclui líderes de igreja, cristãos que estão ali, cristãos até muitas das vezes sinceros, mas que estão deturpados por conta de uma mentalidade que lhes é bombardeada todos os dias, a todo momento. E acaba que nós caímos no relativismo moral, acaba que nós caímos em uma questão de achar que nem tudo que nós fazemos ofende a Deus, quando na verdade a Escritura Sagrada vai dizer para mim e para você que realmente ofende a Deus, que realmente aquilo ali é pecado, independentemente da nossa cultura, independentemente se o Brasil é um país onde as pessoas bebem muito, gostam muito de forró, funk, entre outras coisas do tipo, independentemente disso, é pecado. A palavra de Deus diz que é pecado, então continua sendo pecado. A segunda coisa é por conta da autonomia do indivíduo. Hoje, as pessoas não aceitam mais que outras pessoas interfiram nas suas vidas, inclusive Deus, né? Não quer que Deus interfira nas suas vidas. E aqui, quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, ela vai rejeitar a pregação sobre o pecado. Quando Jesus ele pregava sobre bênção, sobre prosperidade, sobre graça, sobre o favor divino, muitas pessoas iam até ele. Quando Jesus fazia milagres, a maioria ia até ele. É só você ler lá, né, em Mateus e Marcos, que são os evangelhos que aparecem muitos milagres. Toda vez que Jesus está fazendo milagre, o povo amontoava. Aí era só Jesus começar a pregar sobre o pecado que o povo vazava, que o povo fugia dele, né? E isso se dá por conta da autonomia do indivíduo, que dessa vez, né, nessa era que nós vivemos, nessa era moderna, nessa era contemporânea, nessa era tecnológica, ela é muito mais presente do que na antiguidade. Hoje o indivíduo se acha quase que um deus ou um semideus, né? Mulheres, homens, principalmente por conta das suas redes sociais, que já não é mais nem uma extensão da pessoa, é a própria pessoa. Quem não tem rede social hoje não arruma nem emprego, dependendo do lugar que vai. Não arruma nem afazeres, não arruma nada, eles olham tudo. Eu sei porque eu já trabalhei numa grande empresa e eles olharam as minhas redes sociais, olharam meu Facebook, olharam o Instagram, eles olharam tudo. Os recursos humanos olharam tudo que eu fazia para saber se realmente é condizente com a minha índole, né? Se eu não era um charlatão ou se eu não era uma pessoa de má índole, né? E isso acaba que interfere na recepção da pregação. Então, por que as pessoas não vão aceitar a pregação de pecado? Alguns pastores, alguns líderes, eles nem sequer mais estão pregando sobre o pecado, né? E em terceiro lugar, por conta da positividade e do bem-estar das pessoas, né? A economia, o entendimento do welfare state, né? do bem-estar social, ela diz que o indivíduo não pode ser ferido dentro do seu âmago, dentro do seu ego, dentro da sua personalidade. E quando eu prego sobre pecado, eu mando o indivíduo largar de fazer o que ele está fazendo de errado para fazer o que é certo, eu estou ferindo a consciência dele, eu estou ferindo a alma dele. E muitos líderes não querem incomodar, né, essa questão do, não, o indivíduo está vivendo bem, ele está indo para o inferno bem. Eu não quero fazer com que ele se arrependa do seu pecado. Então eu não vou pregar sobre o pecado, né? Então existe essas ponderações. Há outras coisas também agora já envolvidas para a igreja, para a liderança da igreja. Por exemplo, os pastores não pregam sobre pecado porque sabem que vai incomodar os seus membros, vai incomodar o pessoal que está indo na sua igreja. E a sua igreja tem 100, tem 200, tem 300 pessoas. Então, se eu começar a pregar sobre pecado, vai ficar ali 50, vai ficar 60, vai ficar 40. Né? E isso não é bom para a economia da igreja, não é bom para o tamanho da igreja. Porque, meus irmãos, hoje você não faz um culto se você não tem dinheiro, você não faz um culto se você não tem um prédio, se você não tem um lugar para organizar. As pessoas, elas privatizaram a fé. Antigamente, os cultos eram feitos ao ar livre, nas casas das pessoas.
E hoje, se não tem tempo, não faz culto, né? As pessoas têm preguiça de fazer culto. E quando a liderança começa a pregar sobre o pecado, a sua membresia esvazia, pelo que eu já disse mais anteriormente, e a igreja fica sem finanças, sem recursos, sem ofertas, né? A igreja não cresce, a igreja não amostra, a igreja não vai ter uma porta grande, não vai ser bonita, não vai ter pisca-pisca, não vai ter reteté, não vai ter bateria, não vai ter, né, guitarra, contrabaixo, não vai ter um grupo de louvor grande. E é por isso que essas pessoas não pregam sobre o pecado. Outro aspecto também, por conta da concorrência religiosa, por exemplo, né? Existe no meio evangélico, principalmente da liderança evangélica, aquele ideal de, nossa, a minha igreja tem mais gente que você, a minha igreja é maior que a sua, a minha igreja é grande, sim, eu tenho uma igreja grande. Bom, se você tem uma igreja grande, eu não sei, mas a igreja de Jesus, ela é gigantesca, né? A igreja verdadeira de Jesus, ela é incontável. A Bíblia diz que são miríades de miríades, lá em Judas capítulo 1, versículo 14 ao 15, muito cuidado. Agora, se a sua igreja é grande, né, você tem que fazer o máximo que você pode para manter ela de pé. Então, é por isso que não se prega pecado, porque se você pregar pecado, uma igreja que tem 1000 membros, tem um testemunho desse aí que o A.W. Tozer conta, que um dos seus parceiros, né, ele tinha uma igreja de 1000 pessoas, e Deus mandou ele começar a pregar a verdade, e aí ele foi pregando a verdade, dali uns 60 dias, 90 dias, tinha só umas 300 pessoas ali, ou seja, só tinha 300 pessoas que realmente eram crentes, né, que eram cristãos de verdade. Por quê? Porque quando você pega sobre o pecado, as pessoas pegam e vão aturar uma vez ou duas. Na terceira vez elas vão sair. Elas não vão ficar ali. Por quê? Porque aquilo ali não fala aos seus ouvidos bem. Não é bom para os seus ouvidos. Hoje as pessoas querem uma mensagem que valide o seu estilo de vida, valide o seu pecado, valide a sua loucura, valide a sua insanidade. E muitas das vezes a liderança tem se rendido a isso. Por quê? Porque são pastores, muitos não têm outra fonte de renda, muitos não têm outra coisa para fazer, muitos não têm formação nenhuma, são pessoas que não formaram em teologia, não formaram em administração, em direito, o que eu já acho muito errado. Outros, né, só têm aquilo ali como ideal de vida, né? Lógico, eu sei que tem pessoas honestas, tem pessoas que são bastante idôneas no que estão fazendo, eu sei que tem pessoas que são corretas, que são certas, mas a maioria, meus amados irmãos, não são corretos coisa nenhuma. Tá fazendo culto aí na igreja para encher, para ganhar dinheiro, para tapear os outros. Nós sabemos disso. Eu não sou bobo, né? Eu já estou nesse meio já tem 6 anos. Então, assim, eu já vi muita coisa. Já fui pregar, eu conheço um cara idôneo só de olhar para ele. Eu sei que um cara é malandro, que um pastor é malandro só de olhar para ele também. Então, se você não tem esse ideal, essa convicção do que você está pregando sobre o pecado, você pode ter certeza que você não vai pregar sobre o pecado, né? Você não vai pregar para a pessoa se arrepender do seu roubo, né? da sua vida de procrastinação, da sua vida de preguiça, sua vida de gula, né? Você não vai. O pecado da gula é um exemplo claríssimo que está infestado na igreja. Igrejas que só vivem de fazer bagunça, só vivem de fazer jantar, só vivem de fazer festinha, né? Convidar para fazer um dia de jejum, não convida. O pastor não tem coragem para isso aí. Por quê? Porque vai doer a barriga dos irmãos, coitadinho. Vai incomodar, né, o seu bem-estar. Meu irmão, essa é a realidade que nós temos na igreja hoje. Pessoas não conseguem combater um pecado da gula. Não pode falar para o irmão parar de tomar copo porque ele fica estressado. E o cara vai morrer com diabetes, com pressão alta, vai ter sobrepeso, vai ter dor nas articulações, o cara vai morrer gordo, né? E as pessoas não querem ouvir. Então, assim, por que eu tratei esse pecado da gula? Porque era uma coisa que me afetava e eu tive que abrir os meus olhos por mim mesmo. Sabe? E aí é perder peso. Ninguém falou isso pra mim, ninguém vai pegar um microfone e vai falar isso na igreja. Não, você tem que parar de comer feito um porco. Você tem que parar de trabalhar feito um escravo. Você tem que dar tempo para sua mulher, para sua família. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai ali cutucar. Ninguém vai falar aquilo que nós temos que ouvir. Não tem mais esse interesse, meu irmão. Não tem mais esse interesse, né? Quando nós tomamos isso para nós, né, aí a coisa muda de figura, né? Nós temos que pegar isso aí e tomar para nós. E muitos não têm tido essa visão. E é por isso que você vai ver igrejas hoje que estão super lotadas e as pessoas chegam de um jeito e saem do mesmo jeito, saem pior talvez, né, com mais ânimo para cometer pecado, porque o pastor, ao invés de falar para ele, né, irmão, você é uma pessoa que está fazendo errado, você tem que mudar a sua vida, você tem que mudar o seu coração conforme o Senhor Jesus manda. A pessoa vira para ele e fala assim: você é lindo, você é maravilhoso, você é cheiroso, você é gostoso, você é bonito, né? Você nasceu para dar certo. Quando a vida da pessoa não está com nada de certo, não recebe, não paga as dívidas, a casa está caindo, o casamento está caindo, a vida está toda destruída e essas pessoas não conseguem manter as suas casas. Então, esse é um grande problema que nós temos hoje. Esse vídeo é um vídeo um pouquinho complicado de fazer. Eu espero que você tenha gostado e curtido. Talvez eu possa ter me excedido, né?
Mas deixe aí seu comentário, sua curtida, favorita o vídeo e mande para o próximo.